que possamos sentir a Tua presença real fluindo através de nós, Senhor. Oro para que aqui neste púlpito esteja apenas um instrumento Teu e que cada palavra que saia da minha boca seja para frutificar, Pai, e que venha diretamente de Ti. Tens liberdade, Senhor, para me usar como canal da Tua palavra e da Tua promessa, Senhor. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Boa noite, agora sim, corretamente. Para mim é sempre uma honra, né? Estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Espero que realmente não seja uma palavra minha. Hoje é especial porque meu filho está aqui, né? Eu achava que ele não ia vir, mas ele veio, a mãe dele trouxe. E essa noite se torna ainda mais especial por conta disso. Mas eu vou dizer, quando eu recebi esse convite do pastor para trazer essa mensagem nesse dia, falei, meu Deus, eu sou pai há 4 meses, vai completar 4 meses, né? Como é que eu vou trazer uma mensagem sobre pais? Que propriedade eu tenho? Eu não passei nessa graduação ainda de pai, eu ainda estou no maternal. E eu já queria deixar uma mensagem bem clara aqui, porque eu também lembrei que esse é um culto jovem. E a maioria dos jovens aqui, até onde eu sei, ainda não são pais. Por isso eu queria já deixar alinhado, essa não é uma pregação sobre como ser pai. Não é um tutorial, 5 passos. Não é sobre isso que o Espírito Santo ele colocou no meu coração. É de trazer uma lembrança para todos os nossos corações. Sejam vocês pais, mães ou não. A mensagem de hoje é para lembrar de que nós somos filhos, antes de ser pais ou mães. Todos nós somos filhos. Érica, eu já sei que eu sou filho. Talvez você realmente saiba. Talvez não. E talvez para alguns seja até difícil lembrar que é filho. O Dia dos Pais, graças a Deus, para mim, ela é uma data muito especial. Hoje eu tive a oportunidade de ligar para o meu pai, tive a oportunidade de passar um churrasco com o Gustavo, meu padrasto. O pai do meu irmão estava presente também. Que dia especial. Mas eu sei que nem para todo mundo, e na verdade, para a maioria, não é tão especial assim. Esse dia, para muitas pessoas é sinônimo de saudade, porque talvez o seu pai já tenha partido. Talvez seja um dia de frustração, porque nunca teve um pai presente. Talvez seja dia de uma tristeza emocional profunda, porque mesmo tendo o pai dentro de casa, emocionalmente ele não estava. Talvez seja um dia para uma pessoa de que tem um pai dentro de casa e que deveria protegê-lo, na verdade machuca. O que era para ser um dia especial acaba sendo exatamente o contrário. E a verdade é que quando temos experiências assim com a paternidade, essa lacuna, esse espaço que existe dentro de cada um de nós, que deveria ser preenchido por um pai, e não é, traz marcas muito profundas. Eu e Bruno, a gente gosta muito de assistir filmes, documentários, né, de grandes artistas. O último que a gente assistiu foi do Michael Jackson. Eu era muito fã do Michael Jackson quando era criança. E a gente assistiu recentemente, mas a gente já assistiu vários outros, do Elvis Presley, Elton John,
do Fred Mercury, entre vários outros artistas. Homens de grande sucesso, multimilionários, que mudaram a trajetória do mundo da música, do ritmo. Mas quando a gente vai ver a vida pessoal, íntima, não foi um sucesso tão absoluto. Muitos deles, infelizmente, a maioria deles, acabaram em uma morte precipitada. E em todos esses filmes, sem exceção, existe uma coisa em comum na vida deles: problemas com os pais, problemas na paternidade, sem exceção. Eu estou falando aqui de casos atuais, mas a gente pode voltar a milhares de anos atrás. Quem acompanhou o Conceito para Deus, que viu ali desde o início ali com Gênesis, viu como questões paternais, questões com os pais, causaram sérias consequências na vida dos filhos. Jacó é um deles, que passou o que ele sofreu com os pais para os filhos. Um dos filhos de Jacó até foi vendido como escravo. Que situação! Se a gente passar um pouco mais à frente, o rei Davi, homem de sucesso, homem segundo o coração de Deus, o homem que conquistou, conseguiu reunir o povo novamente, falhou como pai. Resultado: filhos que levaram a divisão do reino que ele conseguiu construir. E se voltarmos para as nossas vidas, é isso que acaba acontecendo. Aquilo que recebemos dentro de casa influencia profundamente a forma como nós nos enxergamos e como nós agimos na nossa vida. Não é à toa que ciclos se repetem. Pessoas que são feridas passam a ferir. Pessoas que não foram amadas buscam incansavelmente um amor a qualquer custo. Pessoas que não receberam reconhecimento devido dentro de casa, tentando provar o seu valor o tempo inteiro. Ciclos que vão se repetindo, um atrás do outro. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez não. Talvez você tenha tido um pai maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas independente se tivemos pais maravilhosos ou nem tanto assim, uma coisa é fato: nenhum pai terreno consegue ser perfeito. Por isso hoje é dia de lembrar que existe um pai perfeito. Um pai que não perde a sua identidade, independente das circunstâncias. Um pai que não abandona. Um pai que não deixa de amar. Um pai que nos dá uma identidade. Vocês são filhos amados. E como receber essa identidade é capaz de transformar as nossas vidas e quebrar ciclos que vinham se repetindo gerações após gerações. Essa noite vai ser para meditarmos em cima disso. Topam? Então deixa eu tomar um copo d'água. Prometo que essa meditação ela vai ser bem... Vou tentar ao máximo ser objetivo, porque é um tema que daria para a gente passar horas e horas falando. Mas sabem, quando falamos dessa identidade de filhos amados, às vezes fica abstrato conseguir explicar o tamanho da importância disso para as nossas vidas. Então eu quero quebrar um pouco dessa questão abstrata e trazer vidas, ou na verdade, uma vida, para mostrar como reconhecer essa identidade é capaz de mudar, não uma geração, mas uma humanidade inteira. Eu quero falar sobre um filho
Alguém chuta qual é? Não é Ricardinho. Jesus Cristo. É desse filho que eu quero falar essa noite. Sabe, Jesus, a gente não tem muita informação sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus. Tem mais sobre ali a questão do nascimento dele, o momento dele ensinando ali na sinagoga. Depois disso, nada muito, sem tantas informações, até chegar o momento de seu ministério, quando ele já tinha ali seus 30 anos. Mas sabe, eu não consigo dar certeza, e eu quero deixar isso muito claro, mas eu consigo especular algumas coisas. E a minha especulação é de que a infância e a adolescência de Jesus, ela não foi tão simples assim. Ela não foi tão bacana assim. Para começar, eu não sei se vocês sabem, mas não era muito comum uma virgem gerar um filho. Na verdade, não é comum até os dias de hoje, só aconteceu uma única vez. Como será que receberam essa informação? Será que Maria já era vista como uma mulher santa naquele momento? Se fosse, talvez ela não tivesse tido seu filho num presépio, hospedaria que não receberam Maria e José. Então Jesus, ele já nasce como bastardo, na visão dos homens daquela época, não na visão de Maria nem de José, seu padrasto. A gente não tem tantas informações, mas podemos especular. Jesus, ele não teve uma relação muito boa com seus irmãos. Os irmãos conspiravam contra Jesus. Os próprios irmãos não seguiram Jesus. Depois da ressurreição, lá no final, hoje temos uma carta de um irmão de Jesus. Mas não foi assim desde o início. Provavelmente a casa de Jesus não fosse um ambiente tão agradável como podemos, na verdade, pensar, já que ele era o Filho de Deus. Mas temos que lembrar que ele era 100% humano também. Então Jesus, ele estava nessa situação. E eu fico me pensando, porque Jesus, ele já tinha recebido uma promessa da própria Maria: tu és o Filho de Deus. Ele conhecia as Escrituras, e as Escrituras apontavam para que realmente Jesus, tu és o Messias. Mas Jesus não tinha experimentado nenhuma manifestação. Ele não tinha operado milagres ainda. Os milagres vieram após, quando ele iniciou o seu ministério. Então eu fico pensando, será que Jesus, ele tinha realmente uma certeza absoluta de que ele era o Messias? Não sei, só especulações. Mas só que pensando que ele era 100% homem, ele poderia ter dúvidas diante do contexto familiar de que ele vinha. Até que se passaram 30 anos e Jesus, ele entrou numa fila de batismo. João Batista, aquele que veio abrir o caminho para que o Messias viesse e iniciasse o seu ministério, batizou Jesus naquele dia. E quando vamos nas Escrituras, um dos momentos mais belos das Escrituras, o céu se abre, a pomba cai do céu. Mas não é só isso que acontece. Vem uma voz que muda todo o rumo de uma humanidade. Vocês sabem que voz foi essa? Qual foi a voz? A voz de Deus. E o que Deus disse naquele momento? Este é o meu filho amado. Jesus recebeu a identidade que precisava para ele iniciar o ministério dele. Eu imagino que Jesus, naquele momento, já não tinha mais como ter dúvidas. Ele recebeu, ele escutou a voz: tu és o meu filho amado, ao qual eu me agrado de ti. Jesus, ele ficou tão empolgado que ele saiu daquele batismo, ele chamou a família dele, chamou os amigos: vamos celebrar. Foi isso que aconteceu? Jesus, ele saiu do batismo, ele recebeu essa certeza. Ele foi imediatamente guiado pelo Espírito para o deserto. Passou 40 dias no deserto, tentado,
no 40º dia, com fome, sujo, aí chega Satanás para tentar Jesus, e ele já chega falando: se tu és o Filho de Deus, o que tu está fazendo aqui? Está passando fome? Transforma essa pedra em pão. Jesus ainda não precisava provar para ninguém, muito menos para Satanás, quem ele era, porque ele foi para o deserto sabendo quem ele era. E a resposta de Jesus é muito clara: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca do Senhor. E qual é a palavra que provém da boca do Senhor? Tu és o meu filho amado. Essa identidade, ela é única e suficiente para que ciclos sejam quebrados. E foi com essa identidade que Jesus ele iniciou o seu ministério. Se você está aqui, nasceu em uma família, talvez num ambiente tóxico, talvez com situações que não te agradassem, eu tenho uma informação para te dar: bem-vindo ao clube de Jesus. Ele também vem dessa família. Mas eu tenho uma notícia melhor ainda para te dar. Não é só desse clube da família tóxica que você vem, que você pode fazer parte. Você faz parte da família como filho amado. Amém. Nosso ministro Otávio, ele trouxe a palavra, uma das passagens do apóstolo Paulo mais lindas que eu acho dele, de que ele traz essa certeza de que nós temos uma identidade, independente das situações que nós passamos, no momento em que nós cremos em Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Que privilégio! Que privilégio! Quando olhamos para o Antigo Testamento, as referências a Deus era como Senhor, como Rei, como o Criador. Existem passagens que fazem ali comparações de Deus como Pai, mas não era assim que as pessoas lidavam com Deus. Não era assim que os religiosos da época lidavam com Deus. Deus deixou de ser essas coisas? Muito pelo contrário. Ele continua sendo o Criador, continua sendo o Rei, continua sendo o Senhor, mas Jesus trouxe o nome que faltava para que ciclos, traumas fossem curados. E esse nome é Abba, Pai, Paizinho. Tu és íntimo do Senhor e Ele é capaz de transformar qualquer situação da sua vida. Amém? Que privilégio! Quando os discípulos, na verdade, pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. Quem orava naquela época eram os mestres, os fariseus. Ele falou: Senhor, nos ensina a orar. Jesus falou: deixa comigo. Começa assim: Abba, Pai, Pai nosso. Vocês agora são filhos, vocês são íntimos, e isso muda tudo. Porque talvez a nossa maior dificuldade não seja acreditar que Deus existe. Muitas vezes nós já experimentamos o suficiente para saber que Deus existe. A dificuldade muitas vezes é acreditar que podemos nos aproximar deles como filho. E eu fico pensando que o motivo desse bloqueio de aceitar ser filho de Deus é porque muitas vezes projetamos os nossos pais, o que experimentamos com os nossos pais, em Deus, quando deveria ser o contrário. Deus não é o nosso Pai terreno. Ele está em outro patamar. E se realmente soubéssemos o tipo de Pai que Deus é, dificilmente a gente se afastaria dele. Dificilmente.
E sabe qual tipo de pai é esse? Primeiro, o pai pessoal. É um pai que ele te conhece, desde os fios de cabelo da sua cabeça até o mais profundo dos teus sentimentos. Esse é Deus. Ele é um pai presente, em que você pode forrar a sua cama lá no fundo do abismo ou no mais alto do céu, e Ele estará lá contigo. Ele é um pai misericordioso. Sabe, quando éramos crianças, eu nunca fiz isso, claro, mas quando o pai da gente chegava e falava: olha, não joga bola aqui nesse lugar, tá vendo aquele vaso da tua mãe? Se pegar no vaso da tua mãe, vai quebrar. Aí o que o filho faz? Vai jogar bola. Aí o que acontece? Quebra o vaso da mãe. O que sempre acontece? Isso é coisa de Deus também, só pode. Mas aí o que acontece? Os nossos olhos terrenos olhamos para os nossos pais, sejam eles bons ou não. Eu que não vou lá contar para ele. Foi minha irmã que fez isso. Foi meu irmão que fez isso. Porque nós olhamos para o nosso pai terreno e achamos que o nosso pai não tem misericórdia. Muitas vezes ele realmente não tem. Por isso escondemos. Mas às vezes tem, mesmo assim escondemos. Deus é o tipo de pai em que você quebra o vaso e você sabe que pode chegar para ele e falar: eu quebrei o vaso, fui eu, me perdoa. E ele vai falar: eu te perdoo. Agora não vai quebrar mais o vaso não. Que o pastor trouxe aqui. O que aconteceu passou, foi redimido. Esse é o nosso Deus, um Deus de tamanha misericórdia que a gente precisa entender de que nós temos esse Pai. Ele é um Pai gracioso, Ele é o Pai da graça. Não tem nada que a gente faça que vá fazer com que Deus nos ame mais. E não tem nada que a gente faça que vai fazer com que Deus nos ame menos. O amor de Deus é incondicional. Significa que Ele se agrada de todos? Não. Ele ama a todos. O seu amor é de graça. É graça. É um amor gracioso. E nós precisamos saber disso. Porque senão a gente vai ficar achando de que a gente precisa cumprir requisitos para ter o amor de Deus. Não, não é sobre isso. A gente recebe o amor de Deus. E por conta desse amor, aí sim a gente vai atrás da coroa que nos espera. Amém? E quando a gente começa a entender quem é esse Pai, a gente precisa viver diariamente com essa certeza no nosso coração. Porque existe um perigo muito real. Podemos ter um Pai vivo, como nós temos, e mesmo assim viveremos como órfãos. Como assim ter um pai vivo e viver como órfão? Não tem como a gente não trazer, quando falamos das características de Deus como pai, a parábola do filho pródigo. Daquele filho que estava com o pai, sabia que tinha um pai, conhecia o pai, e ele pediu a herança, para que ele pudesse viver a vida por conta própria. A herança ela só vem quando morre, né? Para aquele filho, o seu pai estava morto. O pai vivo, vivendo como órfão. Mas eu não quero focar muito na característica do filho, porque aqui eu estou falando do pai. E sabe o que é mais lindo nessa parábola? E que tem tudo a ver com o texto que nós lemos? É de que aquele filho, quando ele está lá nos porcos, os animais considerados, o animal considerado mais impuro da época, quando ele está lá na lama, ele cai em si e ele fala: os servos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Eu vou voltar para lá, porque pelo menos
eu vou ter o básico. E aí eu pergunto, ele voltou por conta do pai? Ele não voltou por conta do pai. Ele não voltou para ser filho. Ele voltou para ser servo. Mas Deus, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus gracioso. E não importa se você se considera um órfão de pai vivo, porque quando ele voltou para lá, ele não estava dizendo, seja meu pai de novo. Ele estava dizendo, você vai continuar, eu vou continuar sendo órfão, não tem problema, eu só quero ser servo. E quando ele chega lá, o pai ele já está na porta, esperando. Porque sabe, nós não somos capazes, sozinhos, de reconhecer a identidade de que Deus é o nosso Pai. Nós precisamos do Espírito Santo, que eu estou apontando para lá porque eu achava que ia ter a mídia, mas a mídia não está lá. Mas porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que por meio dele nós clamamos, Abba, Pai. Só com o Espírito Santo é capaz da gente receber essa identidade que muda absolutamente tudo. Amados, nós não somos órfãos. Nós podemos tentar ser, mas nós não somos. Nós temos um Pai misericordioso. Nós somos filhos amados. A mesma identidade que Jesus recebeu, nós também recebemos. Mas sabe o que Jesus escutou depois de que ele era um filho amado? Vocês lembram? Qual foi a palavra que Deus disse para Jesus? De quem eu me agrado. Nós recebemos a identidade e agora nós precisamos percorrer atrás desse outro título, da paternidade de Deus. Nós precisamos ser agradáveis a Deus. Nós precisamos completar essa parte. Já que recebemos esse amor, precisamos agora agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Basicamente o que ele está dizendo é: sabe esse Deus misericordioso? Sabe esse Deus pessoal? Sabe esse Deus presente? Sabe esse Deus gracioso? Agora que você recebeu a identidade como filho desse Deus, seja como Ele é para ti. Como Jesus foi naquela cruz, com pessoas furando Ele com uma lança, dizendo: eu te perdoo. Com pessoas dando vinagre quando Ele estava com sede, Jesus dizendo: eu te perdoo. É desse Deus que nós precisamos ser imitadores. E quando recebemos essa identidade, a gente guarda ela no coração, a gente vive por ela, buscando agradar a Deus, não para que tenhamos algum retorno dele, não, a gente já teve. A gente não tem nada maior do que a própria crucificação do seu próprio Filho e a sua ressurreição. Não é sobre isso, não é sobre ter nada algo em troca, não. É sobre o reconhecimento do que Ele já fez por nós. E quando assumimos essa identidade como filhos e vivemos como filhos de Deus, tudo muda. Eu estava num momento de estudo com os adolescentes e eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas acredito que era sobre coisas que Deus fez, coisas que Deus te deu na sua vida. E um dos adolescentes, ele trouxe uma palavra que me quebrou na hora, tive que me segurar. Mas ele falou: ele me deu um pai. Ele me deu um pai. E sabe, ele não estava só falando de Deus como pai. Ele estava falando do pai dele, que tinha feito o crucifixo. E ele trouxe naquele momento: Deus me deu um pai. E sabe por que ele recebeu o pai? Porque o pai decidiu
ser filho e agir como filho. Eu estava conversando com meu pai hoje de manhã. Graças a Deus, meu pai e eu, a gente nunca teve grandes questões. Ele sempre foi um bom pai. E ele sempre tentou ser um bom pai do jeito dele. Mas teve um momento em que tudo mudou na nossa relação, em que eu achava que não podia melhorar, já que ele me dava as coisas que o mundo podia me oferecer. E sabe qual foi a coisa que ele me deu, que mudou tudo? Foi quando ele decidiu agir como filho. Foi quando ele decidiu chegar para mim, para o meu irmão, para minha mãe e pedir perdão, e mostrar as fraquezas dele, e mostrar as vulnerabilidades dele, e ser sincero com a gente. A partir desse momento, a minha relação com meu pai mudou drasticamente. Até hoje, graças a Deus, mesmo à distância. Hoje tivemos um momento lindo por telefone. É óbvio que eu gostaria de tê-lo presente fisicamente, mas eu prefiro ter ele muito mais, ter ele presente emocionalmente como ele é hoje. Eu sou muito grato ao Gustavo também, porque mesmo sem ser meu pai de sangue, a decisão dele de ser como filho, a decisão dele de se tornar filho de Deus, mudou a nossa relação e a relação com toda a família. E a minha mãe, que não é meu pai, mas que também foi a primeira a decidir se tornar filha de Deus e agir como tal. Isso que é lindo, gente, porque quando assumimos essa identidade de filho, não somos só nós que somos os beneficiados disso. A gente passa isso por gerações e por gerações. Então, neste Dia dos Pais, como eu disse para vocês, não era sobre como ser um bom pai ou que tipo de pai eu sou. A pergunta certa é: que tipo de filho eu sou? Porque se você decide ser um filho de Deus, um filho amado de Deus, se você recebe essa identidade e você vive de forma agradável ao Senhor, inevitavelmente você se tornará um bom pai, você se tornará um bom irmão, você se tornará um bom tio, uma boa mãe. Não tem como. Eric, como é que você garante? Porque, primeiro, porque está escrito, mas segundo, porque eu vivi. Que tipo de filho eu sou? Como temos a juventude aqui, Bruna estava falando esses dias sobre como é importante nesse momento da juventude sabermos escolher as pessoas que irão caminhar ao nosso lado, porque às vezes é nesse momento de escolha em que acabamos caindo em destruição lá na frente, de pais que abandonam, de pais que maltratam. É nesse momento geralmente que a gente escolhe, já é na juventude, e a gente vai levando essa pessoa conosco. Por isso, nesse momento, quando vocês estiverem fazendo filtro da companheira ou do companheiro de vocês, não olhe para eles e pergunte como será ele como pai. Não, olhe para ele e veja como ele é como filho. Ele busca ser filho de Deus, ele busca agradar a Deus. Se ele fizer isso, ele vai ser um ótimo pai, ela vai ser uma ótima mãe, um ótimo esposo, uma ótima esposa. Isso é suficiente. Para os pais, a começar por mim, que tipo de filho nós somos?
É um filho que honra a esposa? É um filho que honra os pais? É um filho que se submete verdadeiramente ao Senhor? A minha oração é para que Ricardinho chegue para mim e fale: você é um ótimo pai. Eu quero que ele me veja como um ótimo filho. Eu quero que ele olhe para mim e consiga ver o pai perfeito, porque eu serei imperfeito. Mas eu quero que ele olhe para mim e veja que eu sou filho de um pai perfeito e que ele também é. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei se você já passou traumas. Eu não sei se você está passando por traumas. Oro para Deus para que não. Mas eu queria deixar te lembrar: tu és filho, tu és filha amada de Deus. Lobão, em nome de Jesus, teu irmão vai vir aqui dar um testemunho de que ele é filho amado de Deus, completamente curado. Eu já vivi isso na minha família. Eu falo em nome de Jesus que nós iremos testemunhar o Filho de Deus aqui. Se você tem mágoas guardadas do seu pai, é tempo de perdoar. Se você não tem mágoas, agradeça-o. Que honra, que privilegiado você é. Saiba, você é minoria. Graças a Deus aqui na igreja nós estamos repletos dessa minoria. Essa é uma igreja muito abençoada com pais muito abençoados. Por isso agradeça, filho. Se você ainda não fez esse agradecimento ao seu pai hoje, faça. Se você tem algo a pedir perdão para o seu pai, use essa noite para fazer isso também. E pai, se você tem algo para pedir perdão para o seu filho, para a sua filha, o faça também. Esse é o dia de sermos imitadores de Deus, filhos do Senhor. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Pai, por esse privilégio, Senhor, de poder te chamar Abba, Pai, Paizinho, um Pai íntimo, um Pai que nos conhece, um Pai que nos ouve. Senhor, vai tocando no coração de cada um aqui, Pai. Senhor, Pai, mostrando, Senhor, vai revelando, Senhor, mediante o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós somos filhos amados, Paizinho. E, Senhor, nos ajuda nessa caminhada de sermos agradáveis a Ti, Pai, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos envia um Consolador, um apoiador, o Divino Espírito Santo para andar lado a lado conosco, Senhor. E nos dá força para que possamos fazer a nossa parte, Pai, e sermos agradáveis a Ti. Senhor, a Tua palavra é muito clara, Senhor, quando diz que, Senhor, quando o Espírito Santo viesse, Senhor, corações de pais serem convertidos aos filhos e dos filhos aos pais, e que esta noite seja um momento para que isso seja não profetizado, mas realizado. Que corações estejam sendo restaurados. Talvez alguns não tenham mais o pai presente para poder falar pessoalmente, mas que eles possam entregar em oração e entrega esse perdão, esse amor, e que através da identidade de filho, Pai, qualquer trauma, qualquer dor seja imediatamente curada.
mediante o Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor. Abençoa cada pai desta comunidade. Que, Paizinho, essa identidade a gente não guarde para nós, mas que as pessoas possam perceber em nós quão bom e agradável é ser o Teu Filho, através das nossas atitudes, através da nossa paz que vem de Ti. Tem liberdade, Senhor. Tem liberdade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por ter nos adotado. Muito obrigado pela honra de fazer parte da Tua família. Sou muito grato, Senhor. Muito grato. Em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu queria... Se você está com seu pai, ou se você só está com sua mãe, dê um abraço. Dê um abraço. Se você está com seu cônjuge, dê um abraço. Quem estiver do seu lado, pode dar um abraço na irmão, eu permito. Dê um abraço e diga: obrigado por ser filho de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.